Isso mesmo, obrigada. Então, no livro, a gente está na página 34, logo no primeiro parágrafo. Agora, no PDF, eu não sei em que página que está. Se alguém souber, vocês colocam aqui, apesar que eu acho que tinha mandado no grupo. Não. Não. Todo mundo se encontrou aí? Fechou? Podemos começar? Vamos lá. Vou colocar o papel. Se eu der uma paradinha aqui, que eu estou aceitando as pessoas que entram depois, tá bom? Vamos. Ó, o ódio aos judeus, beleza? O ódio aos judeus já se tornara, havia algum tempo, um ingrediente da política vienense. Em 1885, Freud contou à sua noiva que em 1º de junho, dia de eleições, haviam ocorrido tumultos e manifestações antissemitas. Mas Luger se tornou o catalisador da nova política dos anos de 1890. Embora ele tivesse amigos judeus e na intimidade fosse muito mais afável com os judeus do que na fachada teatral que apresentava seu público fiel, muitos dos adeptos eram mais fanáticos do que seu líder, mantendo uma coerência total em seu antissemitismo. O advento de Luger, portanto, selou a derrocada do liberalismo austríaco de modo definitivo. Mas o liberalismo, por mais de 35 anos, enquanto Freud crescia, estudava, casava, formava família e se debatia rumo às formulações da psicanálise, havia sido uma tendência proeminente, ainda cada vez mais esfarrapada na política vienense. Era o tipo de atmosfera em que Freud tinha se sentido à vontade. Voltando na velhice a essas impetuosas décadas, ele se referiu a si próprio como um liberal da velha escola. Durante os anos de 1860 e adiante, o liberalismo foi realmente uma posição de princípio, ao mesmo tempo de prudência para os judeus de Viena. As alternativas do sionismo e do socialismo ainda não haviam surgido em seu horizonte. Como muitos outros entre seus irmãos emancipados, Freud se tornou um liberal porque a visão de mundo liberal condizia com ele, e, como diz o ditado, era boa para os judeus. Freud era pessimista em relação à natureza humana, logo, cético quanto a qualquer tipo de panaceia política. Mas não era conservador. Como um burguês com amor próprio, era intolerante em relação aos aristocratas arrogantes, e ainda mais aos padres repressores. Considerava a Igreja de Roma e seus apaziguados austríacos como os principais obstáculos no caminho para a plena integração dos judeus à sociedade austríaca. Sabemos que, mesmo quando estudante, ele elaborara fantasias complexas e convenientes, onde desforrava uma vingança imaginária contra todos os antissemitas conhecidos. O exuberante crescimento do antissemitismo racial populista proporcionou-lhe novos alvos de ódio, mas ele nunca esqueceu o velho inimigo, o catolicismo romano. Para Freud e outros judeus assimilados, os liberais austríacos representavam um contraste extremamente alentador contra demagogos e padres. A razão disso é visível. Tinham sido liberais, afinal, em 1867, concederam direitos civis plenos aos judeus da Áustria. É notável que a Neue Freie Presse, o único jornal de Viena com fama internacional, achasse necessário lembrar aos seus leitores, em 1883, por ocasião de uma manifestação antissemita, que o primeiro dogma do liberalismo é que os cidadãos de todos os credos gozem de direitos iguais.
Não surpreende que a New Freie Presse fosse alimento diário do Freud. O jornal esposava as ideias liberais que ele nutria. Na época em que Freud despertou para essas realidades políticas, tais ideias eram concorrentes entre os judeus austríacos. No meio da campanha eleitoral de 1879, Adolf Jelinek, o principal rabino de Viena, declarou que, em concordância com seus interesses mais vitais, os judeus da Áustria deveriam aderir à Constituição e às forças do liberalismo. O jornalista e rabino Joseph Samuel Bloch relacionou um autêntico catálogo das virtudes do liberalismo. Mais que uma doutrina, mais do que um princípio conveniente, era o asilo espiritual do judeu, seu porto de salvação, garantia de liberdade, deusa protetora, rainha de seu coração. E os judeus da Áustria depuseram o voto onde estava o coração. Sua adesão aos candidatos liberais foi esmagadora. Freud votava neles sempre que podia. Ana, a gente está na página 35 do livro. Aqui tem uma nota de rodapé. Em 2 de junho de 1885, Freud escreveu à sua noiva, Martha Bernays: as eleições se realizaram ontem, um dia muito agitado para Viena. O Partido Liberal perdeu 4 cadeiras. Em Mariahilf e o bairro Badener foram eleitos antissemitas, por permissão de Freud. Ele escrevia bastante carta, né? Bastante carta para todo mundo. Ó, colocar aqui que no PDF está na página 39. O clericalismo, o ultramontanismo, um federalismo que favorece os elementos não germânicos do Império Austro-Húngaro, tais eram os inimigos dos judeus. As paixões políticas de Freud não iam muito longe, mas a própria escassez de comentários críticos em suas cartas das décadas liberais sugere uma satisfação geral de sua parte. Sua concordância de fundo com Jelinek, com Bloch, com a New Freie Presse. A partir do final dos anos de 1890, quando Luger e seus colegas passaram a governar a cidade, ele teria mais coisas a dizer. E aí, quando tem caos político ou quando tem eleições, falam que tem que ser isento, né? Que, na verdade, falam mais sobre psicólogos, que psicólogos deveriam ser isentos. Quando a gente estuda, assim, a vida dele, fica claro que ele não se isentava da política, né? Que não tem como não pensar a política, não se implicar ali nas discussões a partir daquilo que se acredita, né? Certamente nas eleições passadas ele teria remetido alguma opinião sobre isso, né? Não também que seja obrigatório, porque naquela época eu ouvi muita gente falando assim: eu não quero falar em quem eu vou votar, eu não quero dar a minha opinião. E tudo bem também, sabe? Né? Cada um fala daquilo que entende, daquilo que gosta, daquilo que acha importante, mas que a gente possa ver como necessário a fala, e não como algo que assim, você tem que ser neutro. Não, nem tudo você precisa ser neutro, nem sempre você precisa ser neutro. É diferente quando a gente está falando dentro ali do set, né? Está lá com o cara que fala que vai votar no X ou no Y, não tente convencer, né? Não é o nosso papel. A gente não tem que convencer ninguém, falar, mas Anjo, tem certeza? Né? A gente não fala. Segura a língua e deixa aquilo ali acontecer. Mas fora disso, quando você não está ali com um paciente, quando você não está na posição de analista, a gente pode se implicar na política. Né? Acho que até é importante fazer isso. O advento do liberalismo na política e na cultura foi mais do que a ascensão de um grupo de políticos de ideias semelhantes ao poder. Seus emblemas estavam por toda parte, acompanhando outras capitais do século XIX, Berlim, Paris, Londres. Viena estava crescendo e se transformando a uma velocidade estonteante.
Em 1860, tinha cerca de 500 mil de habitantes. 20 anos depois, quando Freud concluía seus estudos de medicina, havia mais de 700 mil vienenses, muitos, como os Freud, naturais de outros lugares, como no caso de Paris, reconstruída pelo barão Haussmann, energético, imaginativo e implacável prefeito da cidade, a ponto de torná-la quase irreconhecível. Viena, nesses 20 anos, mudou de rosto para sempre. Em 1857, Francisco José havia autorizado a demolição das antigas fortificações em torno da cidade interna. 7 anos depois, a maioria delas desaparecera, e a Ringstrasse, uma vasta avenida em forma de ferradura, vinha tomando forma. Alguém conhece Viena aqui? Já foi? Não? Tem vontade? Eu tenho. Um dia eu vou. Em 1865, quando o menino Freud, com 9 anos, entrou em Leopoldstader. Gente, muito difícil ler isso daqui. Vou voltar a fazer inglês para a gente ler melhor isso daqui. O imperador e a imperatriz inauguraram solenemente aquela grande avenida. De ambos os lados ergueram-se edifícios públicos em rápida sucessão, pontilhados por sólidos prédios residenciais, celebrando a cultura e o constitucionalismo liberais. O novo teatro lírico ficou pronto em 1869. 2 grandes e pomposos museus foram concluídos 12 anos depois. A Câmara do Parlamento neoclássica e a Prefeitura neogótica, expressivas e dispendiosas, manifestações arquitetônicas da ideologia liberal, foram inauguradas para os seus importantes afazeres em 1883. Tudo isso era absolutamente impressionante e absolutamente precário. Muitos anos depois, ao tentar captar a essência da monarquia dual, o ensaísta e o romancista austríaco Hermann Brock lembrou, numa expressão muito citada, o alegre apocalipse em torno de 1880. O apocalipse estava bem disfarçado, enfeitado com efusões sentimentais de autodefesa sobre o belo Danúbio azul, a efervescência da alta cultura e os festivos acordes das valsas. Brock tinha a vantagem de uma visão retrospectiva, mas mesmo naqueles anos havia alguns espíritos críticos. Não Freud, pois estava ocupado com a medicina e o amor, que consideravam Danúbio lamacento, a campanha choca e a valsa uma dança desesperada à beira de um vulcão prestes a explodir. Viena, durante essas décadas, continuou a ser o refúgio predileto dos judeus que imigravam do leste. Continuavam a vir em número muito maior do que para qualquer cidade alemã, porque mesmo os sinais vindos da Áustria fossem contraditórios, a situação em outros lugares estava pior. No final do século XIX, os judeus de Viena compunham um grupo diversificado. Velhas famílias estabelecidas, imigrantes do estrangeiro, principalmente da Rússia, recém-chegados das terras habsbúrgicas da Galícia, Hungria, ou como os Freuds, da Morávia. Era também um grupo flutuante, assim como os milhares de judeus afluíam para a cidade como um refúgio contra a perseguição, a um ancoradouro de ocasião. Muitos deixavam-na para se instalar na Alemanha ou no ultramar. Viriam momentos nos anos de 1880 e 1890 em que Freud também pensaria em migrar, talvez para os Estados Unidos e mais provavelmente para a Inglaterra, que amava desde a juventude. Gente, estou na página 36. O impacto da invasão judaica, como gostavam de dizer os antissemitas de todos os matizes, colocou os judeus assimilados de Viena perante um dilema que seus pares em outras cidades, como Berlim ou Londres,
também enfrentaram nesses anos, ainda que de maneira menos aguda. Uma certa simpatia pelos refugiados atingidos pela miséria, muitas vezes traumatizados, vindos de uma Europa oriental, mergulhada em trevas, frequentemente sobrepujada por uma rejeição defensiva contra seus hábitos e aparências. Freud não estava livre de tais sentimentos. Aos 16 anos, voltando de uma visita a Freiberg, Natal, ele encontrou num trem um velho judeu altamente respeitável e uma velha judia correspondente, com uma filhinha melancólica e lânguida e um filho imprudente e promissor. Descreveu sua repulsa ao amigo Emil Fluss, também judeu. Considerou a companhia deles mais insuportável do que qualquer outra, e julgou reconhecer o velho um tipo muito conhecido de Fleiberg. Assim, era o filho com quem ele estava conversando sobre religião. Ele era do tipo de lenho de onde o destino entalha o vigarista quando os tempos estão maduros. Astucioso, mentiroso, estimulado pelos seus queridos parentes na crença de que tem talento, mas sem princípios nem concepção de vida. Um perseguidor profissional de judeus dificilmente teria se expressado de maneira mais energética. Aqui nota de rodapé. Na falta de outras indicações, essa descrição desdenhosa fica um tanto misteriosa. Talvez fosse apenas o esnobismo que um judeu germanófono educado podia partilhar com seus amigos íntimos. Mas como a mãe de Freud também tinha, inquestionavelmente, um sotaque da Europa Oriental, é de se perguntar se Freud negava as origens da mãe ou, de modo mais sutil e menos consciente, revoltava-se contra ela. Muitos dos imigrantes das miseráveis aldeias do leste vestiam-se, falavam e gesticulavam de formas estranhas e desagradáveis aos vienenses. Eram exóticos demais para serem familiares e insuficientemente exóticos para terem algum encanto. Vinham como mascates e pequenos lojistas, mas muitos filhos seus entravam em profissões vulneráveis à crítica fanática e à calúnia fácil. Finanças, comércio atacadista ou jornalismo. Nos anos de 1880, pelo menos metade de todos os jornalistas, médicos e advogados vienenses eram judeus. Freud, no liceu, ao pensar numa carreira jurídica ou médica, estava se comportando de maneira absolutamente normal. Era o que faziam muitos jovens judeus em Viena, demonstrando sua proverbial sede de conhecimento. Eles entraram em massa nas instituições de ensino de Viena. E como estavam concentrados em poucos bairros, os rapazes se aglomeravam em algumas escolas. E a partir de certa altura, as classes pareciam clãs familiares ampliados. Nos 8 anos em que Freud frequentou o liceu, entre 1865 e 1873, o número de estudantes judeus ali aumentou de 68 para 300, passando de 44 para 73% do total de alunos da escola. Sentindo-se cercado por essa presença judaica crescente, os cristãos austríacos se preocupavam com o fato em revistas de humor, clubes sociais e reuniões políticas. Faziam brincadeiras angustiadas, pleiteavam a assimilação dos invasores estranhos ou lançavam, alguns deles, apelos estridentes à sua expulsão. Em 1857, quando Freud tinha 1 ano de idade, o censo apresentou pouco mais de 6 mil judeus em Viena, exatamente 2% da população. 10 anos depois, com uma legislação favorável e crescentes oportunidades econômicas, grandes vagas de judeus tinham se mudado para a cidade. Agora somavam 40 mil, isto é, 6% da população. Em 1872, Jacob Burckhardt, o grande historiador suíço da Renascença,
que detestava a pressa e o nervosismo da civilização moderna, mal sabe ele como está hoje, né? No PDF eu não sei. Gente, alguém escreve aqui, por favor, para a Doraci? Mas olha, pressa e o nervosismo da civilização moderna. E considerava os judeus sua encarnação suprema. Denunciou severamente, numa de suas visitas, que os judeus estavam mandando em Viena. Num tom de manifesta aprovação, ele notou a crescente aversão aos judeus onipotentes e sua imprensa totalmente corrupta. Mas a invasão ainda não se encerrara. Em 1880, quando haviam aumentado para mais de 72 mil, um entre 10 habitantes de Viena era judeu. Quando voltou à cidade, em 1884, Burckhardt encontrou-a totalmente judaizada. Judaizada, que ele fala que é um termo abominável que viria a desfrutar de uma sinistra carreira durante a vida de Freud. Certamente exprimia uma impressão generalizada. Assim, o século XIX, embora fosse a época da emancipação judaica em toda a Europa, revelou-se um interlúdio difícil entre o velho e o novo antissemitismo. A própria emancipação gerou a reação. O judeu, o arrogante e favorito autoeleito de Deus, assassino de Cristo, tornava-se o judeu o especulador inescrupuloso e cosmopolita corrosivo. De maneira bastante natural, os filhos repetiam seus pais, e o discurso anti-judaico passou da demologia pública e dos preconceitos familiares para as caçoadas diárias de colegas na escola. Nas classes mais adiantadas do liceu, Freud também começou a reconhecer as consequências de ser descendente de uma raça estranha. Quando a agitação antissemita entre seus camaradas da escola me alertou a tomar uma posição, ele se identificou ainda mais intimamente como o herói da sua juventude, o semita Aníbal. Ao mesmo tempo, as oportunidades que se abriam aos judeus austríacos emancipados ampliavam-se para além do lucro financeiro ou do avanço profissional. Os judeus participavam em posição de destaque na vida cultural de Viena como seus fautores e intermediários. Eram editores, diretores de jornais, donos de galerias, empresários teatrais e musicais, poetas, romancistas, maestros, virtuosos, pintores, cientistas, filósofos e historiadores. Nota aqui de rodapé. Ao rememorar a sua estada em Viena, no final do século, o romancista judeu-alemão Jacob Wassermann ressaltou que, num forte contraste com a Alemanha, quase todas as pessoas com quem entrei em contato intelectual ou amigável eram judias. Logo reconheci que toda a vida pública era dominada por judeus. Os bancos, a imprensa, o teatro, a literatura, as funções sociais, tudo estava na mão dos judeus. Como a aristocracia austríaca não se ocupava dessas atividades, elas ficaram entregues a uns poucos inconformistas e a judeus. Nomes como Arthur Schindler, Karl Kraus, Gustav Mahler dão apenas uma leve ideia da diversidade dessa legião de impressionantes talentos. Alguém conhece algum deles? Não? Nem eu. Olha como a gente precisa estudar, né? Cultura. Saber quem são essas pessoas. Dá uma buscada, né? Na burocracia e no exército da monarquia dual, os judeus fizeram carreira principalmente depois de se converter ao catolicismo, mas alguns atingiram altos escalões sem o batismo. Várias famílias judaicas receberam o título de nobreza por riquezas ou serviços prestados ao Estado, sem negar e muito menos renunciar suas origens. Arthur Schindler
6 anos mais novo que Freud, médico, psicólogo, romancista e dramaturgo, rememorou essa situação ambígua em sua autobiografia, Naqueles Dias, o período de florescimento tardio do liberalismo. O antissemitismo existia, como sempre existira, como uma emoção nos diversos corações a eles propensos, e como uma ideia com grandes possibilidades de desenvolvimento, mas não desempenhava um papel importante em termos políticos ou sociais. A palavra nem sequer tinha sido inventada, e os que não gostavam dos judeus eram chamados trocistamente de devoradores de judeus. Schindler, na sua classe, só via um colega que podia se encaixar nesse gênero, e este era impopular por ser metido a fino, snob e burro. O antissemitismo daqueles anos julgava Schindler não era respeitável nem perigoso, mas deixava-o angustiado e amargurado. A aversão ao judeu era um incômodo que estava se tornando mais desagradável, mais ameaçador ao longo dos anos. Uma outra testemunha vienense culta, o Dr. Valentin Pollack, nascido em 1871, lembrava: no início da minha juventude, ainda era apenas um ódio mudo. Era algo não aceito pela sociedade, mas o sentíamos terrivelmente, tendo de se esquivar as ciladas brutais de adolescentes arruaceiros. Hoje em dia dá pra gente comparar isso com tanto o racismo quanto a homofobia, né, que acontece quando fala aqui dessas ciladas brutais de adolescentes arruaceiros, é algo que infelizmente ainda a gente vê, né, no dia de hoje acontecendo. Notícias sobre isso. Os judeus da Áustria tinham esperado algo melhor, mas até o pleno desdobramento do antissemitismo racial no final dos anos de 1890, o otimismo derrotava os presságios sombrios. Era uma época em que os estudantes judeus, Freud e outros, afagavam em suas fantasias um uniforme de general, um atril de professor, uma pasta de ministro ou um bisturi de cirurgião. Finalizamos essa parte, agora a gente vai começar a atração da pesquisa. Todo mundo está conseguindo aí? Sim. Deixa eu só dar uma olhada aqui. É onde vai. Beleza. Ambicioso, aparentemente seguro de si, brilhante na escola e voraz em suas leituras. Olha, um cara bem comumzinho, né, gente? O adolescente Freud tinha todas as razões para crer que à sua frente havia uma carreira ilustre, a mais ilustre que a sóbria realidade lhe permitisse seguir. No liceu, resumiu sucintamente: fui o primeiro da classe durante 7 anos. Mantive uma posição privilegiada. Quase nunca passei por exames. Aqui fica, não sei se vocês já tinham lido algo sobre o Freud, assim, nessa época da vida dele, mas fica muito claro como ele sempre teve uma inteligência acima da média, né? Os boletins escolares que ele conservou rendem repetido tributo à sua conduta exemplar e notável desempenho em classe. Os pais, naturalmente, prediziam grandes coisas para ele, e outros, como o professor de religião e amigo paternal Samuel Hammerschlag, reafirmavam de bom grado suas extremosas e extravagantes expectativas. Agora eu estava lembrando, quando eu era criança, tinha esse negócio de primeiro da classe. Com certeza tem alguém aqui que já passou por isso, né? Hoje em dia não tem mais isso, o que é ótimo, né? Porque não dá, não é interessante fazer esse tipo de comparação com crianças, porque tem criança que acaba se sentindo extremamente, né, sei lá, afeta a autoestima dela e tal.
Mas com certeza alguém aqui já ganhou esse título de melhor da sala e se sentiu tipo supra-sumo, assim, a mais especial. Ó, tinha até troféu para o primeiro da classe da minha escola. Eu ganhei esses troféus aí, esses negócios, acho que era medalha na época de melhor redação. O nome do negócio era o Submarino Amarelo, eu tenho até hoje. Foi o primeiro livro que eu escrevi na vida. Não que eu tenha escrito outros, mas era um livrinho que tinha que escrever na aula de redação. Eu estava na primeira série. E eu já lia muito. Eu comecei a ler e escrever com 4 anos. Minha mãe é professora, vi que vocês fizeram assim, minha mãe é professora. Talvez isso tenha influenciado. E quando eu era nova, acho que foi. Na verdade, eu acho que foi até a primeira série. Não, até a terceira série eu estudei em colégio particular. E aí o ensino era muito bom na escola, mas muito bom, bem doido, porque era muito puxado. E aí acho que isso também acabou contribuindo, né? Ó, na escola da RAF tinha medalhas e premiações. Era muito legal. Ana, eu entrava numa competição com outro aluno, sempre era eu e ele, mas sempre tem aqueles nerds que dão uma destacada, né? Não sei se foi bom isso. Com certeza não foi, Ana. Hoje a gente se diverte e acho engraçado, mas eu fico pensando, ainda bem que na escola dos meus filhos não tem isso. Se as mães já fazem isso de achar que uma criança é melhor do que a outra, isso já dá um rolê, tu imagina se isso viesse como uma validação, né? Porque hoje em dia eu acho que tem muito mais proximidade, assim, mas tem mãe que acha que o filho é o Einstein, né? Sempre tem. Na minha escola tinha, eu era do time que não ganhava troféu e ficava triste. Oh, é triste, tá vendo? Ó, não dá certo isso, gente. Fico imaginando aqueles que tinham dificuldade de aprendizagem. Não me matava por isso, mas ficava feliz quando chegava perto da colocação. A professora do meu filho comenta sobre ele comigo e eu fico me segurando porque não é para entrar nessa. Ai, Ana, eu sei bem. Porque eu tenho 2 perfis em casa, né? 2 filhos, 2 perfis. E aí tem um perfil nerd. E é muito bonitinho, gente, muito bonitinho. Mas tá tudo bem também não ser nerd, né? Mas assim, quando um filho conquista algo que você vê, tipo, nossa, tu fica, olha só, uau, não tem como, é uma vaidade, né? A gente tem que ir tirando isso, né? Tem que ir cuidando disso, mas quem é mãe sabe que é difícil. Quando um filho recebe um elogio, a gente fica toda, ai, meu Deus. A professora Thais, eu já li. É isso. Quando as professoras falam dos meus filhos, também eu fico. Fico muito felizinha, muito contente, mas eu tento não passar isso para eles ou para nada. Embora também é engraçado, né? Mas eles sabem desde cedo já também no que eles são bons no sentido de às vezes ter um destaque, né? De conseguir ter mais facilidade. Mas sabe que eu fui uma menina a vida inteira eu falei que não dava certo, que eu não ia aprender matemática, que eu tinha muita dificuldade, que eu não queria aprender, não sei o quê. E aí, criança é fogo, né, gente? Porque eles vão pegando aquilo, eles vão escutando coisas. E aí, no aniversário do Otto e da Isis, eu contratei aquele pessoal que faz gincana com criança, e aí tinha tortada na cara. E aí eles pediram, né, Otto, eles pediram para ir eu contra o Caio. Aí, beleza, né, vamos. E na hora, a moça sorteou lá o negócio das perguntas e falou assim: vai ser de matemática. Eu falei, ai, não acredito. Podia ser sobre qualquer coisa. De matemática, não. E aí ela falou assim: por que não, mãe? Eu falei, essa mulher é péssima em matemática. Não entendo nada. Mas aquilo, né? Aí trocaram a pergunta, graças a Deus, e eu que ganhei, que era o nome das escolas do filme lá do Harry Potter. Aí eu sabia tudo, que isso daí eu sei. E aí ela começou a reproduzir essa fala. Ah, eu não sou boa em matemática. Ah, eu não sou boa em matemática. Talvez por uma tentativa de identificação mesmo, né? Ela fala muito que ela é igual a mim, que ela tem alguma coisa igual a mim, que ela quer ser igual a mim. Então ela traz muito isso e ela começou a falar, não sou boa em matemática. E não é verdade. É pelo menos até então, onde está na fase de desenvolvimento, tá tudo ok com matemática, sabe mais do que eu sabia
na época, porque eu era muito boa em ler e escrever, mas de fato em matemática eu sempre fui uma negação. E aí, se a gente acaba de alguma forma validando aquilo para a criança, ah, você não é boa mesmo, fica sempre uma dificuldade. Eu tinha uma impressão que assim, será que eu nunca aprendi matemática por falta de capacidade ou porque eu coloquei na minha cabeça de fato que eu não queria aprender e aquilo foi? Porque com dinheiro, finanças, eu sou super boa, sou ótima, não perco 10 centavos. Sempre cuidei muito bem de dinheiro, assim, eu sempre fui muito responsável no sentido de dinheiro. E aí, depois, com a maturidade, eu comecei a trabalhar muito nova também, né? Mas, assim, salário fixo, de tipo que eu ganhava mensal, eu tinha 14 anos. E desde os 14 anos eu guardava, fazia poupança, aí nunca devi nada, tipo, ficava colocando direitinho, sabe? Aí que dinheiro ia para qualquer coisa, assim, organizando. E aí, depois disso, eu comecei a pensar, acho que eu nunca fui tão ruim em matemática, mas eu acreditava tanto naquilo que talvez não me empenhasse para aprender. Agora, a Isis já não fala, mas que é ruim porque eu vim trabalhando coisas que ganhavam antes podem acabar melhorando para uma pessoa e piorando para outra, porque entra nesse sentido, né? Então, eu nunca vou ser boa porque o fulano é melhor do que eu. Isso é péssimo, né, gente? Sem contar que é muito sofrido. A Chay colocou aqui, tem um programa para crianças superdotadas e agora tem medalha das Olimpíadas de Matemática. Ah, é verdade, né? Ainda tem essas Olimpíadas de Matemática. Eu nunca participei, por razões óbvias. Nunca rolou, mas é verdade. Eu entendo a dificuldade de matemática, outra disciplina pode ter relação com outras relações e representações simbólicas. Pode ser, eu nunca trabalhei em análise, minha questão com matemática. Acho que pode ser uma boa, quem sabe. Talvez tenha. Mas, enfim, é importante a gente pensar sobre isso, né? Esses títulos, essas coisas não são legais, criam uma expectativa e às vezes não rola. Não sei se vocês já assistiram também, agora falando disso, eu pensei, vocês já assistiram aqueles programas que passam na Discovery? Faz 5 anos que eu não assisto TV, então eu não sei se ainda passa. Mas daqueles de criança para ser Miss, talvez vocês já tenham assistido o filme A Pequena Miss Sunshine. É fantástico esse filme, eu amo. Mas tem até hoje concurso de Miss. E, cara, crianças muito pequenininhas, sei lá, 4, 5 anos. E eles montam toda a criança, tudo. Eu fico pensando, e a criança que perde? Como que é, né? Como que é para participar? A Gabi é um dos meus filmes favoritos. Eu amo esse filme, sem contar que a gente ri muito, ri e chora, né? Você ri, você chora, se emociona e tal. É muito bom esse filme. E eu acho importante pensar isso com criança. Não é um problema criança competir, né? Não, um problema no sentido de toda criança que competir vai ficar triste ou algo assim. Tem criança que não liga, mas é importante a gente pensar sobre o que se compete, como é que as coisas são ditas para aquela criança, como que a criança está sentindo aquilo. Muitos desses concursos, os pais ficam mais frustrados do que a criança e vira uma bola de neve. E sabe por quê, Pam? Porque eu fico pensando e às vezes a criança pode não ficar triste por ter perdido, mas triste por não ter agradado a mãe, triste por não ter suprido a expectativa ali dos pais, né? E isso é bastante difícil, principalmente por uma questão de beleza. Imagina, uma criança de 5 anos, né? Eu acho bastante inadequado, mas a Chay colocou do duelo de titãs eu não sei o que que é. O que eu pensei foi no The Voice Kids. Gente, deve ser muito triste a cadeira não virar para aquelas crianças. Muito frustrante, né? Ah, vou colocar aqui do The Voice. Exato. Ah, esse Duelo de Titãs é um filme. É, eu não assisti, não lembro. Mas esse do The Voice, uma vez eu assisti um que uma menininha chorou muito, muito, muito quando a cadeira não virou para ela. Eu pensei, ela já vai lidar com tantas frustrações na vida, precisa lidar com essa nessa idade. Mas tudo bem, né? A gente passa por frustrações. Tem muito o que fazer. Mas eu privo os meus filhos. Não colocaria eles tão novinhos assim. Eu acho que para tudo tem tempo, não é tempo de se frustrar em relação a dessas qualidades. Exato, são frustrações que não precisam passar. Eles já vão passar por algumas que não tem como a gente impedir. Poxa, mas essa assim, dá para evitar, né? Dá para ganhar um pouco mais de maturidade.
Ixi, ó, The Voice é triste pra uma galera, né, gente? Então, eu choro com The Voice, choro por isso que eu não assisto mais. Não dá. Então é isso, tem algumas frustrações que eu acho que são totalmente dispensáveis, sem necessidade. Assim como elogios também, em excesso, não são legais. A gente elogiar os nossos filhos por algo que seja bacana e real, ok, mas tem mãe que também elogia tudo, né? Todas as coisas, assim, até mesmo que tá errado, aí elogia aquilo. Isso também é ruim. Então, todos os excessos vão ser negativos. Excesso de frustração, excesso de elogio, tudo isso pode gerar algo ali numa criança que não é muito bacana. Mas, enfim, vamos voltar. Vou só ler o comentário da G que eu fiquei curiosa, porque é grande, e aí a gente volta. Para além de ganhar e perder, muitas vezes pode haver também o benefício da influência do meio em que a criança está inserida. Na questão da inspiração, de acreditar natural, buscar o próprio desenvolvimento. Como, por exemplo, no texto em que estamos lendo, que fala que o Freud achava natural os judeus buscarem profissões como médico ou outras, que na época não eram consideradas relevantes, porque o meio em que eles estavam inseridos tornava natural essa busca. Peraí. E acho que eu não entendi, mas você acha que esse benefício da influência é bom? É isso? Ah, entendi. Na verdade, não tem como fugir mesmo, né, da influência do meio. Com certeza, a gente vê muito isso nas crianças, né? Elas veem os pais sabendo fazer alguma coisa e aí elas tentam fazer aquilo também. Mas eu acho que quando a criança é muito nova, você colocar ela numa situação de exposição e de disputa com outras, na minha visão, tá? Não é muito bacana. Mas eu também penso que pode existir uma outra linha de pensamento que venha falar: olha, mas as frustrações são necessárias, a criança tem que lidar com ganhar e perder. E tudo bem, é uma via também. É que, como foi, a Ana falou, né? Eu acho que tem frustrações que a gente pode deixar para depois. Só isso, assim. Eu não tenho nenhum problema em competir, adoro, inclusive. Mas eu acho que, de pequena, por exemplo, não é legal. Os meus filhos, eu não gosto que hoje eles façam algum tipo de competição. Me falaram para levar meu filho em agência de modelo. Ele disse que não gosta de foto, de vídeo, nada disso, e não iria. Já convidaram 300 milhões de vezes, principalmente a Isis para ir, né? Eu não deixo de jeito nenhum. A chata. A mãe chata, gente. Às vezes a própria criança já está expondo. Ah, mas se eu deixar, gente, minha filha vira blogueira. Vocês veem lá que ela grava vídeo. Ontem ela gravou, e aí eu só ri que ela fala. Gente, ela gravando. Oi, meus seguidores. Nossa, estava com saudade. Porque ela adora. A menina tem uma desenvoltura, gente, para ser youtuber. Assim, a mãe quer, a mãe não quer. Mas ela adora, ela fica feliz da vida fazendo isso. Se falar para ela que ela vai ser modelo, atriz, cantora, ela quer. Eu é que não quero. Já nasceu pronta, gente. É isso. Mas eu vou dar uma segurada. Eu falo para ela, se você continuar com essa vontade, daqui um tempo, você vai. Eu acho que dá para a gente esperar um pouco, porque eu acho que é isso, não tem maturidade agora para escolher. E enquanto está todo mundo gostando, e olha como isso pode, de vez em quando, ser prejudicial. Quando ela grava um vídeo, ela fala assim: mãe, alguém me respondeu? Ela fica na expectativa mesmo que as pessoas falem com ela, que as pessoas gostem dela. Ela gosta disso. É o mundo também que a gente vive hoje, né? A Isis convive com pessoas que trabalham com internet, ela escuta sobre isso, eu acabo fazendo esse trabalho, né? Quando ela viu um vídeo nosso no YouTube, ela ficou alucinada porque apareceu na televisão. Muito legal aparecer na televisão. Eu quero aparecer na televisão. Ai, mãe, que legal. Então, assim, por ela conviver, existe isso, né? Que a gente falou da questão de alguma influência. Mas eu acho que, como pai, mãe, tudo, a gente tem que acabar percebendo o que é importante ou não, né? Eu não gostaria, por exemplo, de uma menina de 5 anos ser atriz. Quem gosta, tudo bem. Eu aqui acho que dá para dar uma segurada. O meu quer ser youtuber, eu não incentivo porque gera muita ansiedade essa coisa do like. O meu fica ansioso também quando posta algo. Ainda bem que hoje em dia ela esquece muito logo, assim, sabe? Ela posta, ela me pergunta, alguém me respondeu e tal.
a gente vai conversando, falando de outras coisas, e aquilo ela fica semanas sem ver de novo. Mas, se eu deixasse, se fosse uma coisa incentivada, ela gravava vídeo todos os dias. Então, não gosto. Na maternidade, eles nasceram dia 3 de janeiro. E aí pediram para tirar foto para colocar no jornal. Aí a moça, tadinha, a moça chegou mó feliz. Ai, esse casal de gêmeos, não sei o quê. Posso tirar foto para pôr no jornal? Não sei o quê. Eu falei, ai, eu agradeço, mas eu não quero. Não, não gostaria. Ela ficou, nossa, mas poxa, você tem certeza? Não sei o que, sabe? Você vê a cara da decepção na pessoa, tipo assim, meu Deus, por que você não quer? E aí minha mãe ficou, vai, filha, deixa, não sei o quê. Não. Tipo, imagina, por que eu ia deixar, gente, foto dos meus filhos no jornal da cidade com um dia de nascido? Totalmente irrelevante, né? Na minha visão. Mas tudo bem também, quem gosta. Não é uma crítica, tá? Se os filhos de vocês quiserem aparecer e vocês estiverem confortáveis com isso, deixe. Mas é perigoso. Sem contar isso, eu acho perigoso. Eu acho que também é essa a questão. Hoje em dia tem que se tomar muito cuidado. Deixa eu ver aqui até onde que a gente vai ler, mas acho que até a página 42, beleza? Vamos mais um pouquinho aqui. Antes de começar a confirmar as esperanças de seus pais e suas também, Freud entrou em um rito de passagem da adolescência, o primeiro amor. Em 1872, com 16 anos, ele voltou a Freiberg para uma visita. Um de seus companheiros de viagem era Eduard Silberstein, o seu mais íntimo amigo daqueles anos. Os dois haviam formado uma academia espanhola secreta e exclusiva, sem nenhum outro membro. Tratavam-se de brincadeiras pelos nomes de dois cachorros de uma das novelas de Cervantes e trocavam cartas confidenciais em espanhol, além de manter sua correspondência mais expansiva em alemão. Num comunicado emocional, Freud confessava um sentimento melancólico e agradável pela ausência de seu amigo e seu anseio por uma conversa sincera. Outra de suas mensagens confidenciais ao seu queridíssimo Berganza traz a advertência: que nenhuma outra mão toque esta carta. Está escrito em espanhol, vou poupar vocês do meu portunhol. Vamos só seguir. Era a carta onde Freud expressava os sentimentos amorosos mais íntimos ao amigo. O objetivo extensivo da devoção de Freud era Gisela Fluss, um ano mais nova do que ele, irmã de outro colega da escola, também de Freiberg. Ele estava muito cativado por essa moça meio ingênua, meio cultivada, mas guardara os sentimentos para si mesmo, culpando seu hamletismo absurdo e sua timidez por não conseguir se dar o prazer de uma conversa com ela. Ele continuava a se referir a Gisela Fluss como fizera por alguns meses, com um trocadilho erudito sobre o nome dela, Ictiosaura. Fluss, em alemão, significa rio, e Ictiosauro era um animal dos rios, convenientemente extinto. Mas seu primeiro enlevo, como dizia ele, nunca foi muito além das tímidas alusões e poucos encontros comoventes. Na verdade, a confissão de Freud ao amigo Silberstein sugere com clareza que toda a experiência foi essencialmente uma paixão edipiana tardia. Ele se estendia longamente e enumerava com deleite os encantos da mãe de Gisela, uma rica matrona de Freiberg. Sua inteligência, cultura, versatilidade, inalterável jovialidade, seu jeito suave com os filhos e sua cordial demonstração hospitalidade, o que não deixava de ser muito importante para ele. Frau Fluss, assim, muito mais do que Gisela, era o verdadeiro alvo de sua efêmera e taciturna paixão de adolescência. Parece, reconheceu ele, intuitivamente, prevendo o tipo de percepção a que viria dedicar a sua vida,
que eu transferi o respeito pela mãe à amizade pela filha. Mas Freud logo passou a ter coisas mais sérias em mente. Estava para entrar na universidade e a escolha da carreira, assim como sua esperança de fama, não estava isenta de conflitos internos e dolorosos reveses lembrados com muita clareza. Na interpretação dos sonhos, ele registrou um incidente humilhante que remontava aos seus 7 ou 8 anos de idade. Numa noite, ele estava urinando no quarto dos pais, na presença deles. Freud, psicanalista, mais tarde, explicaria por que os meninos podem querer fazer isso. Exasperado, Jacob Freud havia dito ao filho que ele nunca chegaria a nada. A lembrança desse episódio perseguiu o jovem Freud durante anos. Fora um golpe terrível em minha ambição, e ele continuou a revivê-lo em sonhos. Talvez o incidente não tenha ocorrido realmente desta forma, mas como as lembranças distorcidas não são menos e possivelmente são até mais reveladoras do que as lembranças exatas, este parece encerrar seus desejos e sua dúvida. Sempre que rememorava, confessou Freud, rapidamente enumerava seus êxitos, como que para mostrar vitoriosamente ao pai que, afinal, ele chegara a alguma coisa. Nota de rodapé. Freud relatou essa cena como parte de sua interpretação do sonho do Conde Tum. Como os comentadores indicaram corretamente, há complexidades atrás de complexidades. Parece possível que Freud tenha invadido o quarto dos pais por curiosidade sexual e então urinado por excitação. Mais pertinente à questão, em 1914, Freud acrescentou o comentário de que urinar na cama, ao que às vezes ele estava sujeito quando tinha 2 anos de idade e que associou intimamente a cena do quarto dos pais, está relacionado com a ambição como traço de caráter. Se de fato urinou no quarto dos pais, pode falar, Pam. Tá conseguindo me ouvir? Tô sim. Isso me lembrou uma vez que um professor me falou na faculdade, assim, não tive muita oportunidade de perguntar mais, mas que todos os psicanalistas embasavam suas teses nas histórias de vida que eles tinham. E aí ele pegou assim, Freud embasa a teoria dele em Édipo por causa disso, mas assim, como na época eu não tive oportunidade de perguntar, acho que até cabe perguntar agora o que você acha disso, se você tem alguma coisa relacionada a isso, assim, para passar. Acho que faz algum sentido, mas não para a gente desvalorizar a psicanálise. Eu entendi você falando isso como se ele estivesse falando de como uma desvalorização, não sei se foi esse o tom. Mas se a gente parar para fazer um exercício agora, eu brinco, as meninas de supervisão, todos já me ouviram falar isso, que eu falo para gente, para ter escolhido psicanálise, tem que ter alguma coisa difícil na vida. Se tu teve uma vida fácil, tu não gosta de psicanálise. É que todo mundo tem um trauma, um conflito familiar, uma história de vida não muito bacana nesse sentido, tá? Por quê? Porque eu acredito, brincadeiras à parte, eu acredito exatamente que a Pan colocou um sentido de identificação. A gente se identifica com aquilo que a gente reconhece na gente. Faz algum sentido para a gente, né? Existe o inconsciente, existe o amor pela mãe, o amor pelo pai, sei lá, né? Vamos falando das coisas que os leigos costumam dizer, porque quando a gente começa, a gente é leigo. Aquilo pode ter um estranhamento, mas faz algum sentido para você. Por isso que a gente é atravessado ali. A gente é atravessado pela nossa história e a psicanálise nos atravessa por conta da nossa história. Mas não como se isso não fosse válido. Porque, né, eu acredito na psicanálise, mas também acredito que nós somos atravessados por ela. Deixa eu abrir aqui, eu tive uma aula da pós, a última aula que eu tive da pós fala exatamente sobre isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Quem falou foi a Mônica Macedo, que é uma das professoras, muito boa, por sinal, então fica a dica aí para vocês darem uma pesquisada.
Deixa eu só ver se eu acho a frase. Ela está falando ali sobre paradigmas e psicanálise. Deixa eu ver aqui, porque é bem legal. Cadê? Ó, é uma frase dela, tá? O nome é Mônica Medeiros Macedo. A gente não consegue estudar psicanálise, praticar psicanálise e desvincular da pessoa que somos. Faz sentido? A Rê colocou aqui, se a psicanálise nos atravessa é porque a gente se identifica em algum ponto, em alguns, muitos, né? Te responde aí? Eu gosto bastante. Super. Eu acho que assim, talvez tenha me expressado errado, mas não era nem no sentido de desvalorização, não. É porque o professor, acredito que até você conhece ele, que é o Saulo. Ele tem um tom irônico, assim, de falar algumas coisas e tal. Então, acho que ele estava trazendo mais nesse sentido, mesmo até da gente conseguir entender em que ponto a gente se identifica quanto história pessoal também. Acho que ele trouxe esse paralelo mesmo. Sabe quando a gente percebe também isso, quando a gente escreve sobre psicanálise? É impossível depois você reler aquele texto que você escreveu e não se encontrar de alguma maneira ali. Pensa em coisa muito básica, post do Instagram. Por que você escolheu aquele tema? Por que você escreveu daquela forma? Por que falar sobre aquilo? Pensa se não atravessa você de alguma maneira. Porque eu entendo que a gente sempre é atravessado pela psicanálise. Que sempre, em tudo que a gente faz, né, trabalhando, a gente é atravessado por ela. Então, para mim, faz muito sentido isso. Posts do Instagram são associação livre. Temas para análise. Opa! Se você ler com cuidado, assim, o feed de todo mundo, os textos de todo mundo, tu descobre várias coisas da pessoa, porque não tem como, gente. Não tem como você... Sabe que falam da neutralidade? Não existe 100% de neutralidade. Existe a gente ali, enquanto analista, diante, então, né, de um analisante, da gente não se impor, não impor as nossas vontades, a nossa opinião, não dar nenhuma dica, caminho, resposta. Isso existe. Mas você dizer que você consegue trabalhar 100% neutro, eu não acredito nisso. Por essa identificação, que em alguns momentos era até mesmo incômodo bastante, muitas vezes começam alguns e até tentam fugir da psicanálise, com certeza. Só consigo postar algo que me tocou de alguma forma naquele momento. Eu já contei aqui, acho que eu contei em roda de conversa, tudo que muitas vezes eu tenho muitas vezes, tipo hoje, por exemplo, é um dia desse. Tenho vários posts escritos que eu não postei, e que eu posto depois de semanas, depois de meses, porque primeiro eu escrevo. Estudei, me veio um insight, ou tive, sei lá, alguma situação aconteceu, eu escrevo. Aí depois, quando eu leio aquilo que eu não me identifico mais tanto, eu consigo compartilhar com alguém, que seja na rede social. Porque se eu ainda estou muito identificada com o texto, eu sinto que se a pessoa lê aquilo, ela me lê. E eu não estou afim, né, sempre, que me leiam assim. Então, eu preciso primeiro dar um espaço. Depois que eu dou um espaço, eu vou lá e posto aquilo. É o mesmo texto, mas eu consegui dar um espaço de mim sobre aquilo. Mas quando eu escrevo, eu estou implicada a partir das minhas vivências. A partir daquilo também que eu sei, daquilo que eu vivo em análise, daquilo que eu escuto. Não tem como você se desvencilhar disso. Ó, deixa eu falar para vocês. Não vai dar tempo de ler até a próxima página. Faz aqui férias, né, gente? Tem meus piticos. Então, deixa eu ver aqui. Acho que eu vou terminar esse parágrafo. Sempre que a rememorava, confessou Freud, rapidamente enumerava seus êxitos, como que para mostrar vitoriosamente ao pai
que afinal eles chegaram em alguma coisa. Se de fato urinou no quarto dos pais, deve ter sido uma ocasião rara no lar dos Freud. O menino senhor de si, rendendo-se a um impulso momentâneo, ainda que irresistível, o pai afetuoso explodindo numa irritação passageira. Em geral, o menino de ouro dos Freud não faria nada errado, e não fez. Freudinho, bichinho, muito idealizado, né, gente? Também não deve ter sido fácil. Muito idealizado por esses pais e acho que também visto como a salvação da família. Aquele que salva não é bacana também, né? Faz sentido pararmos aqui e aí a gente continua na próxima quinta da página 40, no parágrafo Os Impulsos, tá bom? Obrigada por mais uma quinta, um beijo, fiquem bem, até a próxima.